E aí, pessoal, bom dia. Vamos lá dar início aqui a nossa aula. Bom dia, Vando, bom dia, Paulo. Vando, não, acho que não estava na aula passada, não me lembro. O Paulo, acho que estava na aula passada. Só revisando, né, assim, um pouquinho rapidamente o que a gente viu na aula passada. A gente teve aula sobre variáveis, listas de dicionários e estruturas de loop, né? Eu também coloquei lá no Google Classroom uma atividadezinha, né? Não sei se vocês chegaram a fazer, deixa eu conferir aqui. Bom, ainda ninguém tentou fazer, que é relativamente simples, mas vai dar um certo trabalhinho, então é interessante para vocês treinarem, que era elaborar uma agenda telefônica, né? Um aplicativo de agenda telefônica, para treinar aí a questão de utilizar variável do tipo dicionário e tudo mais, certo? Tem lá, depois vocês deem uma olhadinha no que eu peço, e aí se surgirem dúvidas, eu posso tirar. Antes de eu falar um pouquinho mais, aproveitando, o Paulo já conseguiu entrar normal no e-mail, né, Paulo? Consegui. Vando chegou a tentar entrar no teu e-mail institucional? Eu até que entrei, mas esses dias é a primeira vez que eu tô me conectando. Uhum, uhum. Não, tranquilo. Só para confirmar, porque teve gente que estava tendo dificuldade de entrar e tudo mais, porque o e-mail institucional da gente, ele é um Gmail, né? E tem gente que estava colocando como se fosse outros, porque não é @gmail, e aí estava dando problema por causa disso. Só confirmando mesmo. Esse e-mail institucional, é interessante que vocês sempre utilizem ele. No momento, como vocês já estão na turma lá com e-mail pessoal, não tem problema, mas esse e-mail institucional, ele vai servir para vocês, para qualquer curso que vocês forem fazer dentro do IFCE agora, utilizem sempre esse e-mail institucional de vocês, porque aí vocês, fica tudo mais bem registrado, entendeu? Os cursos, a distância e tudo, mas sempre utilizem esse e-mail institucional, porque facilita na questão de utilização das plataformas, né? Até o próprio Google Meets, se você está com e-mail institucional, o professor não convidou todo mundo, vocês conseguem entrar mesmo sem o professor ter que ficar autorizando todo mundo. Então, isso aí é uma vantagem muito grande. Então, recomendo que vocês estejam sempre utilizando, certo? Eu vou fazer o seguinte, para essa aula, eu vou falar aqui sobre dois tipos de coisas, né, sobre definições de funções e procedimentos, e deixa eu ver aqui, e aí Professor, não sei se você observou, mas na última videoaula que ficou gravado, no caso do encontro de semana passada, eu tentei assistir a videoaula de novo e tem uma parte lá que ele trava, fica só o áudio, não fica passando as imagens não. Vixe. Então, eu não sei, na verdade, não sei se foi problema meu, problema técnico meu ou problema técnico do negócio. É porque, às vezes, eu não estou vendo como é que vocês estão enxergando a apresentação. Normalmente é por isso que eu entro também eu entro pelo celular e pelo computador, que é justamente para eu poder ficar vendo como vocês estão vendo, entendeu? E aí eu acho que semana passada eu não tinha feito isso, eu vou até fazer aqui, porque como eu uso o OBS, às vezes ele dá alguns problemas e aí acaba não mostrando direitinho. Então é interessante eu deixar aqui aberto para eu poder ver, certo? Tá. Então, são dois conteúdos que eu vou falar hoje, sobre a parte de variáveis de funções e procedimentos, e também sobre a parte de telas e menus, né? É um conteúdo um pouco mais extenso, essa parte de telas e menus, tanto é que eu recomendo fortemente que vocês assistam a videoaula que eu coloquei lá, porque acaba
sendo muito extenso se eu for reexplicar tudo aqui. Então, eu vou explicar aqui mais por cima, mas se vocês tiverem dúvida, assistam a videoaula, que lá eu explico como é que utiliza os elementos todos que eu vou comentar nessa aula aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, vou abrir aqui o Makeroid, né, o Codular, e aí eu vou criar, tem aqui um projeto, eu vou criar um projeto procedimentos. Procedimentos 2, que já tem, né, então eu vou criar esse procedimento 2, deixar aqui tudo do jeito que está, e finish. Então, procedimentos, pessoal, são um tipo de bloco que a gente vai ver aí dentro da plataforma Codular, que não é algo exclusivo dela, né? Os procedimentos, eles são similares ao que a gente vê em função, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, em funções, a gente tem, por exemplo, uma função y de x, ela é uma função que diz, por exemplo, que é x, 2 vezes x mais 3, né? Significa o quê? Que, dado um determinado valor de x, eu consigo retornar um determinado valor de y. Né? Isso é uma função matemática, bem simples, primeira ordem. Isso significa, por exemplo, se x for igual a 3, né, o y vai ser igual a 9, certo? Então, para cada valor de x, eu tenho um valor de 9. Isso é chamado de função, porque y está em função de x, certo? Isso aqui, tipo, vocês não precisam saber usar isso aqui, nada. É só para a gente entender o conceito de função dentro das linguagens de programação, certo? E aí a gente tem aqui uma variável sendo função de outra variável, né? Em linguagem de programação, vai ter algo similar a isso, né? E a gente também vai chamar de funções. No caso, essas funções a gente vai utilizar, por exemplo, aqui em Python. Eu vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia, não precisa acompanhar aí no computador de vocês essa parte do Python. Deixa eu ver se ele abre aqui. A gente vai ter aqui... A gente vai ter aqui, por exemplo, deixa eu salvar aqui. Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, um A igual a 3 e um B igual a 5, né? E aí eu posso criar uma variável que seja uma função desses outros valores. Em Python, matematicamente, como é que eu faria isso? Por exemplo, C é uma função de A, vou colocar primeiro só o B. O B é uma função de A que é igual a 2A, 2 vezes A, mais 4, mais 5, certo? Só que isso daqui não é reconhecido em Python. Esse do B de A igual a 2A mais 5. Não é um formato padrão. Deixa eu aumentar aqui a letra.
Tá dando para ver legal, né? Então, esse formato aqui, ele não é aceito em Python, né? E aí, como é que eu poderia, por exemplo, criar esse B sendo uma função de A? Para criar uma função em Python, eu utilizo o comando def, né? Que ele define uma função. E aí eu vou dizer aqui def B, e aí aqui def B, no caso, de uma variável, e aqui dentro eu posso usar, por exemplo, o A, ou eu posso colocar qualquer outra coisa, um X, um Y, não interessa, certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o X. E 2 pontos, certo? O que isso vai fazer? Vai fazer com que o valor de B vai ser calculado. Quando eu disser, por exemplo, e aí aqui eu vou definir a função, e aqui embaixo, sem a indentação, eu vou dizer que B val seria o valor de B, porque aqui eu tenho, isso daqui não é uma variável, isso é uma função. Então, eu vou definir que o valor de B, ou melhor, B para A 3, né, por exemplo, quando A for igual a 3, vai ser igual a B 3, né? Isso daqui vai fazer o quê? Vai chamar essa função e vai jogar, vai substituir aqui o valor do X por 3. Quando isso acontece, aí aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou botar return. Esse retorno vai dizer o quê? Que quando essa função for chamada, ela vai retornar um determinado valor. Ou seja, quando eu botar aqui B3, ele vai substituir o X por 3, vai fazer aqui a conta, que no caso é o quê? 2 vezes A, né? Só que no nosso caso, A eu substituí por X, mais 5, certo? Feito isso daqui, ele vai fazer o quê? Primeiro, o meu código vai realizar aqui a atribuição do valor 3 à variável A. Em seguida, ele não executa esse comando porque é um comentário. Aqui a gente tem uma definição de uma função. E aqui embaixo eu tenho a chamada dessa função. Né? No caso, eu vou atribuir o valor dessa chamada, que vai ser retornado, a um valor de uma variável aqui, BA3. Certo? E aí eu vou jogar aqui, no caso, o valor 3 ou mesmo o valor A. Né? B de A. Quando A aqui é 3, no caso, ele vai substituir 2 vezes 3, vai dar 6, mais 5, 11. Então, o valor que vai estar registrado aqui na variável BA5 vai ser o valor 11. Isso daqui é a definição ou criação da função, certo? Isso aqui embaixo, onde eu estou colocando a função aqui sendo chamada, vai ser a chamada da função, certo? Quando essa linha de código aqui for executada, o meu código vai pular para essa linha aqui e vai executar esse comando aqui. Aqui dentro, eu posso colocar quantos comandos eu quiser indentados, certo? X igual a x mais 1, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Antes dele fazer 2 vezes x mais 5, ele vai pegar o x e vai somar mais 1. Então, se o x for 3, vai virar 4, 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Então, eu posso colocar aqui quantos comandos eu quiser dentro da minha definição de função. Beleza? Entenderam mais ou menos o que é a função? O conceito? Não se preocupem com esse formato aqui. Eu coloquei mais porque nesse curso a gente está vendo também lógica de programação, então um pouquinho de Python vai servir, mas o que vai ser interessante para a gente não vai ser isso daqui. Eu vou fechar esse aqui também, vou fechar esse daqui. E eu vou mostrar para vocês como é que isso de função vai funcionar aqui dentro do Codular, certo? Eu não vou ter aqui um bloco para a função, certo? A função, pessoal, não vou ter aqui um componente para a função. A função, ela vai estar somente aqui dentro da parte de blocos, certo? E o detalhe, ela vai estar aqui em Python, dentro do Codular, quer dizer, ela vai estar dentro dessa parte aqui de procedimentos. Estão vendo? Não tem função dentro do Codular. A gente utiliza o termo procedimentos. Procedimentos são também adotados em algumas outras linguagens de programação,
que basicamente é a mesma coisa que função, certo? Algumas linguagens de programação fazem diferença de uma coisa para outra, em outras linguagens de programação a gente só tem função, em outras ainda a gente só tem procedimentos, mas de forma geral vão servir da mesma maneira. Quando eu chamo um procedimento, ele vai para uma determinada parte do código, executa e depois volta para aquele local, certo? E aí uma observação importante: procedimentos não são obrigatórios, certo? Tipo assim, vocês vão ver que vocês podem fazer aí aplicativos bem complexos, com diversos blocos de programação e vários componentes, e vocês conseguem fazer esses aplicativos sem necessariamente estar utilizando procedimentos, certo? Em alguns casos, a utilização do procedimento pode simplificar o processo para vocês, porque em vez de vocês estarem repetindo aquilo várias vezes, vocês podem colocar isso somente uma vez, certo? Então, aqui eu vou mostrar aqui, em procedimentos, a gente tem inicialmente dois tipos de blocos. Para procedimento, né? E outro para procedimento. A diferença é que, num primeiro aqui, a gente tem aquele socket do tipo fazer, onde eu vou estar fazendo vários ajustes de variáveis dentro desse procedimento, né? Eu posso colocar aqui alguns blocos de ajuste, de várias coisas aqui dentro, blocos de controle, por exemplo, if ou for, né? Aqui dentro desse procedimento. Enquanto nesse outro bloco aqui, a gente tem um resultado sendo retornado. Então, enquanto nesse aqui eu vou fazer alguns procedimentos, esse aqui, o meu objetivo também eu posso fazer alguns procedimentos com alguns blocos extras, e no final, retornar um valor, né? Então, esse é um procedimento com retorno, ou sem retorno, e esse de baixo aqui é um procedimento com retorno. Qual vai ser a diferença dos dois? Eu vou colocar eles aqui, ó. Então, procedimento sem retorno. E aqui eu vou colocar procedimento com retorno, certo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, eu tenho esses dois tipos aqui de procedimentos criados. Um procedimento sem retorno e um procedimento com retorno. O que isso vai significar na prática? Quando eu clico aqui, ó, depois que eu criei um procedimento, se eu clicar aqui no bloco de procedimentos, vocês vão ver que agora começa a aparecer aqui embaixo, ó, os procedimentos que já estão criados dentro dos meus blocos. E aí aqui eu tenho procedimento sem retorno. Como é que ele funciona? É uma chamada, né? Eu chamo aqui, eu vou encaixar isso aqui dentro de um manipulador de evento, por exemplo, e aí quando esse bloquinho aqui for executado, o meu programa vai saltar para esse procedimento e vai executar tudo que tem aqui dentro desse fazer, para só então voltar e executar os comandos que tem aqui embaixo, certo? Isso serve para quê? De repente eu quero ter assim 10 linhas de códigos que vão se repetir várias vezes dentro do meu comando. Então, 10 blocos que vão se repetir várias vezes. Em vez de eu colocar toda a vida esses 10 blocos aqui dentro, eu boto um procedimento aqui, ele realiza esse ajuste e depois retorna para lá, né? Qual é a grande vantagem que a gente tem ao utilizar procedimentos, né? Quando a gente tem, por exemplo, aí um programa onde eu quero, por exemplo, alterar a cor de um texto se o valor dele for maior do que 5, certo? Por exemplo, né, eu vou olhar toda a vida, se o texto lá de uma determinada variável for maior do que 5, eu quero que esse texto fique em vermelho, certo? Eu posso colocar esses blocos aqui dentro, mas é muito mais prático eu fazer isso através de um procedimento, porque se eu for fazer isso através dos blocos aqui, eu vou colocar vários blocos, e se de repente eu não quiser mais que seja 5, ou não quiser que seja mais vermelho, né? Deixa eu mostrar esse exemplo para vocês de forma bem simples, né? Colocar aqui uma caixa de texto, 2, 3, 4 caixas de texto, né? E aí, de repente, eu quero que essas caixas de texto, elas tenham a cor delas mudada para vermelho se o valor que tiver dentro dela for um valor maior do que 5. Como é que eu faria isso? Eu poderia colocar aqui, por exemplo,
deixa eu mostrar aqui para vocês esses outros blocos. Eu vou explicar isso já já, mas deixa eu continuar aqui com a parte do procedimento para depois eu mostrar os exemplos. Aqui eu tenho o procedimento com retorno, né? Quando eu venho aqui em procedimentos, a gente percebe que o procedimento com retorno ele vai ter um formato diferente. Ele vai ter aqui o soquetinho para encaixar dentro de uma variável de ajuste. Então, por exemplo, esse variável com retorno ela pode retornar um texto, um valor numérico, em que eu vou estar atribuindo aqui ou a um parâmetro, alguma propriedade aqui de algum componente do meu design, ou mesmo a alguma variável, né? Eu posso colocar aqui um ajuste de uma determinada variável, ser um valor aqui que é retornado através de um procedimento. Então, eu tenho esses dois modelos de procedimentos que eu posso estar utilizando. Beleza? Vocês estão me acompanhando até aqui? Ok, vou continuar aqui, certo? Então, eu mostrei aqui os dois tipos. Eu posso até, lá no vídeo que eu explico sobre esses procedimentos, eu, inclusive, mostro que não existe o procedimento certo ou errado de acordo com o que você queira fazer, certo? Existe um que seria mais simples de fazer para um determinado... Seria mais simples fazer com um ou com outro em determinadas situações, mas a gente tem blocos que permitem a gente fazer as coisas com os dois, né? Por exemplo, aqui a gente tem esse bloco aqui, se fazer, que o resultado, que antes de lançar o resultado, eu posso fazer uma conta aqui interna, certo? Então, existe aqui como eu fazer os dois blocos funcionarem mais ou menos semelhantes, certo? Quando a gente está falando de procedimento, né, isso aqui vai servir para várias coisas, né? Para ajuste de valores e tudo mais, mas para ficar assim bem genérico e bem prático, existe alguns tipos de blocos que a gente não comentou, mas que eles são também muito práticos em qualquer tipo de programação que você vai fazer, que são esses blocos aqui de baixo, ó, qualquer componente. Então, vamos lá, voltando aqui, fui interrompido. Certo, aqui, né? A gente tem esses blocos de qualquer componente, certo? Esses blocos de qualquer componente, ó, no caso aqui, ele está aparecendo qualquer caixa de texto. Por quê? Porque aqui no meu design, eu só tenho caixas de texto, certo? Se eu botar aqui, por exemplo, um botão, ele vai aparecer lá nos meus blocos, qualquer componente, vai aparecer aqui os blocos, um bloco qualquer botão, certo? Como é que vão funcionar esses blocos qualquer botão, qualquer texto? Eles vão funcionar similar aos equivalentes que a gente tem aqui de caixa de texto e botão, né? Por exemplo, clicando aqui em botão, ó, eu tenho os manipuladores de evento de botão, né? Quando o botão recebeu o clique, quando o botão recebeu o foco, clique longo, perdeu o foco, toque para baixo, toque para cima, né? Eu tenho alguns manipuladores de eventos para botão. E aqui também eu tenho algumas propriedades, por exemplo, fonte do botão, cor do fundo do botão, o texto que eu tenho lá no botão, né? Isso aí a gente já tinha visto em aulas anteriores. Nos blocos, qualquer componente, se eu vier aqui, por exemplo, no qualquer botão, o que a gente vai ter? A gente vai ter a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, no caso, ele está aparecendo em inglês, mas são exatamente os mesmos blocos. Vocês até conseguem perceber aqui, ó. When, N, quando qualquer botão clique, né? Então, quando qualquer botão for clicado, ele vai chamar esse bloco aqui, certo? O N, botão, recebeu foco, ele chama esse bloco, né? No nosso caso, como a gente só tem um botão, se houve um clique, ele vai chamar esse bloco aqui, mas a gente vai saber que foi no botão 1, certo? Se a gente vier aqui em caixa de texto, e aí aqui tem mudança de texto, perdeu o foco, recebeu o foco, a gente percebe que no caso aqui, a gente não vai saber qual
qual foi a caixa de texto que recebeu ou perdeu foco, certo? Então, a gente tem aqui, ó, se eu coloco esse bloco aqui, vocês percebem que aqui dentro ele tem duas variáveis locais definidas dentro dele, ó, o not already handled e o componente. Not already handled não interessa, o componente sim. O que isso aqui vai servir? Ele vai dizer, ó, quando a caixa de texto recebeu foco, componente, né? E ele vai dizer que componente foi esse. Aqui, ó, a gente tem 4 componentes, caixa de texto 1, 2, 3 e 4, né? E aí, esse componente, ele vai estar retornando exatamente o quê? Esse é a mesma coisa que esse bloquinho literal de componente, ó, esse último. O último bloco que eu tenho em cada caixa de texto é o próprio componente. Percebe que não é caixa de texto ponto largura, ou nem caixa de texto ponto texto, nem caixa de texto ponto cor de texto. É caixa de texto, sem ponto nada. É o próprio componente. Então, eu posso colocar aqui dentro um bloco de controle tipo um se, né? E observar aqui. Um texto perdeu foco. Se, né? Eu coloco aqui um componente de comparação lógica. Se o componente que perdeu foco for igual caixa de texto 1, ele vai fazer determinada coisa. Se não, se o componente que perdeu... Opa, se não, não. Se não, se. Se não, se o componente que perdeu foco foi... Opa, o componente não é igual a caixa de texto 1, se ele é igual a caixa de texto 2, certo? Vai fazer o quê? Certo? Então, eu consigo, através desses blocos, qualquer componente, verificar um manipulador de eventos mais genérico, por exemplo, certo? E aí, qual é o grande lance? Deixa eu mostrar aqui para você, vou apagar isso aqui, e vou dar como exemplo, vou apagar isso aqui também, vou deixar só esse retorno sem, procedimento sem retorno. Ou melhor, vou formatar por, certo? Aqui, eu tenho um manipulador de eventos, eu coloquei aqui esse botão, eu tenho os procedimentos, eu vou colocar aqui, quando o botão clique, certo? O que eu vou querer fazer quando o botão for clicado? Eu vou querer verificar para para todas as caixas de texto, se o valor que tem dentro dela é maior do que 5, ou menor do que 5, e se for menor do que 5, ele vai ficar um valor em verde, se ele for maior do que... se ele for maior do que 5, fica um valor verde. Se ele for menor do que 5, fica um valor vermelho. Por exemplo, uma formatação condicional que a gente tem, por exemplo, no Excel, né? Como é que eu vou fazer isso? Quando o botão for clicado, eu vou observar, eu vou chamar aqui o formatar cor. Só que, como é que eu vou dizer que eu quero formatar a cor, por exemplo? Eu quero que esse formatar cor ele sirva para cada um dos componentes. Então, eu vou botar formatar cor. Eu quero dizer que esse formatar cor é só para o primeiro, para a primeira caixa de texto. Depois eu quero formatar cor só para a segunda caixa de texto. Uma forma que eu tenho de fazer isso é clicando aqui nessa engrenagemzinha, ó, e adicionando entradas ao meu procedimento. Lembram que lá no exemplozinho matemático que eu disse, o B, ele era a função de A? Aqui, esse procedimento, ele não é função de nada, porque ele não tem nenhuma entrada. Né? Ele só vai fazer alguma coisa. Mas eu posso chegar e dizer, não, ele vai receber aqui uma entrada. Ele vai ter uma entrada, que aqui no caso é X, e eu vou dizer que não é X, vai ser o componente. Certo? E aí, o que ele vai fazer? Perceba que quando eu adicionei a entrada aqui, olha o que aconteceu com o bloco de chamar. O bloco de chamar apareceu aqui a entrada componente, certo? E aí eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou colocar aqui o componente caixa de texto 1. Vou lá em caixa de texto, no último bloquinho da lista, e vou colocar aqui caixa de texto 1, certo? Pronto. Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou, digamos que o botão foi clicado, ele entrou aqui, chamou lá o procedimento. O que eu vou fazer no procedimento? Eu vou novamente lá naquele qualquer componente, só que agora, em vez de observar os manipuladores, eu vou em caixa de texto, vou em ajustar cor de texto. Vai ser nesse verde mais escuro. Deixa eu procurar aqui. Texto, cor visível, cor cursor, cor do fundo, cor de texto.
cor de texto, tá aqui. Então, eu tenho ajustar a cor de texto, e aí eu vou ajustar a cor de texto aqui, ó. Antes de colocar ajustar a cor de texto, tenho que observar se o valor é maior do que 5 ou menor do que 5. Eu vou botar aqui um matemático, né? E eu vou colocar aqui o 5, né? Vou colocar aqui também um se não, né? Se não for maior do que 5, maior que 5. Quem é que vai ser maior que 5? É o componente que vai ser maior que 5? Não. Vai ter que ser o texto do componente. Então, eu vou novamente lá em qualquer texto, qualquer caixa de texto, e em vez de pegar o de ajuste, eu vou pegar aqui, ó, cadê texto? Cadê texto? Aqui. Texto em verde claro, certo? O texto do componente é maior ou é menor do que 5? Qual o componente? Antes de saber se ele é maior ou menor, eu tenho que saber qual é o componente. Então, vou arrastar aqui o componente para cá. Então, vou estar observando aqui, no caso, se foi a caixa de texto 1, que chamou o procedimento, o componente aqui vai ser a caixa de texto 1. Então, ele vai estar pegando o texto da caixa de texto 1. Se for maior do que 5, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a cor do texto à caixa de texto 1 para... Cadê cor? Verde. Eu vou ajustar para verde. Se isso aqui não for verdade, se não, né, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar para vermelho. Deixa eu colocar aqui um verde mais. Pronto. Feito isso aqui, pessoal, está feito o procedimento. Percebam que eu poderia ter pego isso daqui e ter colocado direto aqui no manipulador de eventos, né? Só que qual é o detalhe? Eu teria que repetir isso aqui para cada uma das caixas de texto, certo? Fazendo como procedimento, como é que eu vou aplicar isso a cada uma das caixas de texto? Simples. Eu vou copiar isso aqui, colar aqui embaixo, colar aqui embaixo, colar aqui embaixo, e aqui eu vou ajustar para a caixa de texto 2, caixa de texto 3, caixa de texto 4. Então, em vez de eu repetir isso aqui 4 vezes, dentro do meu bloco de clique, eu coloquei dentro de um procedimento, coloquei aqui somente a chamada do procedimento para cada um dos textos. Entendido? Vocês conseguiram acompanhar mais ou menos como é que isso aqui funciona? Então, se eu for testar isso daqui, deixa eu fazer aqui o download. Deixa eu abrir aqui também o meu APK. Emulador. A parte, como eu falei, certo? Se vocês não conseguiram vislumbrar essa questão de formatação, simplificando a vida de vocês, não se afobem, certo? Como eu disse, procedimentos, eles são opcionais, né? Você pode fazer um programa sem utilizar procedimentos de forma alguma, né? Mas, em alguns programas que começam a ficar um pouco mais extensos, é interessante você utilizar procedimentos, porque eles podem otimizar o tamanho do seu código, né? Aqui a gente está vendo alguns códigos bem pequenos, mas à medida que você vai deixando o seu programa mais complexo, você quer fazer um acesso a um banco de dados, ou quer fazer uma coisa assim mais complexa, o código vai começando a ficar um pouco maior. Então, os procedimentos, eles podem simplificar o layout aí, a formatação aí do seu projeto, certo? Eu vou colocar uma atividadezinha lá também, nesse caso sem valer ponto, de uma coisa que eu acho interessante e que o Vando conhece o professor Tiago, né? Acho que o Levi e o Paulo não, mas era um negócio que o professor Tiago tinha falado comigo, que era a formatação
de número de moeda financeira, né? Como é que eu faço para formatar um negócio com moeda financeira, né? De colocar um real, que no Codular ele não tem por padrão isso, mas a gente tem como fazer alguns blocos de procedimentos para fazer isso, certo? Então, deixa eu colocar. Deixa eu instalar aqui procedimentos 2. Então, vamos lá. Abrir aqui, né, o procedimentos 2. Tá, e aí aqui estão as 4 caixas de texto. Eu vou colocar aqui 4, 3, 5 e 7, certo? Quando eu clico aqui no botão, ele vai chamar lá o manipulador de eventos, e aí ele alterou, ó. Vocês estão vendo aí que ficou 4 e 3, que são menores do que os 5, ficaram em vermelhos. Por que que o 5 ficou vermelho? Porque aqui, ó, eu coloquei, se maior do que 5, ele fica verde. Então, 5 ou menor do que 5, ele vai ficar vermelho, certo? E aí, de repente, não era bem isso que eu queria. Eu queria que quando tivesse em 5, ele ficasse vermelho. Se vocês não tivessem utilizado os procedimentos para fazer isso, se a gente não tivesse utilizado, eu teria que ir modificando em cada um dos blocos esse símbolozinho aqui. Como a gente tem um procedimento, se eu alterar aqui para maior ou igual, o 5 vai começar a ficar vermelho. Entendido? Então, é basicamente isso daqui. É um exemplozinho relativamente simples que eu consigo pensar aqui de procedimentos, né? Mas tem outros procedimentos. Esse formatação de valor financeiro também é bem... você pode deixar ele bem complexo ou não, né? Depende aí do que você queira fazer, mas tem a possibilidade de fazer essa formatação de valor financeiro também. Ok? Então, vou sair aqui desse projeto e vou aqui para criar vou abrir aqui esse tela menu para eu explicar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui também não tem nada. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então, a gente está aqui no projeto, né? O projeto está zerado, ele não tem nada nele, certo? E aí, pessoal, eu quero explicar para vocês, e aí isso daqui é algo bem específico do Codular, né? A gente não tem, pelo menos não no nível que a gente está vendo lá em Python, a gente não tem o equivalente a isso daqui, certo? Então, eu vou mostrar direto. Em Codular, são os menus, são as telas e os menus, né? No sentido de menu de transição de tela, certo? O que a gente vai ter? Quando a gente começa aqui o nosso projetinho, aparece essa mesma janela aí para todo mundo, né? E aí eu comentei lá nas primeiras aulas que aqui a gente tinha um menu de telas, né? Que são aqui basicamente esses 4 botões. A gente tem um botão, tem escrito Screen 1, a gente tem um botão Adicionar Tela, o botão Copiar Tela e o botão Remover Tela, certo? Cada um então, como é que vai funcionar? Se eu clicar aqui nesse botão Screen 1, ele baixa aqui um menu flutuante,
E ele vai me permitir escolher somente screen 1, porque é a única tela que eu tenho disponível no momento, certo? Eu posso vir aqui, clicar em adicionar tela, ele vai abrir aqui uma janela flutuante, que vai pedir o nome dessa nova janela. Eu posso deixar screen 2 ou eu posso colocar um nome que seja mais prático para mim. De forma geral, eu posso renomear aqui as janelas, certo? O que eu não posso é modificar o nome da Screen 1. A Screen 1 é sempre a janela que vai iniciar o seu projeto. Sempre ele vai iniciar na Screen 1, certo? E aí, dentro da Screen 1 é que você vai ter que dizer, olha, vamos para a Screen 2 ou vamos para a Screen 3. Além do adicionar tela, a gente tem a opção de copiar a tela. Qual é o lance? Às vezes, você vai perder muito tempo colocando vários componentes e tudo mais aqui na sua tela. Uma outra tela, ela vai ser muito semelhante a essa tela que você criou. Então, para você não ter que refazer todos esses componentes e tudo mais, você pode clicar em Copy Screen, e aí pode dar um novo nome a essa tela que você está copiando, no caso, eu vou deixar Screen 3, e quando você clicar em copiar, ele vai criar essa outra screen, só que detalhe, em vez de ser que nem a Screen 1, que ela começou em branco, a Screen 2 eu adicionei o botão, e como a Screen 3 é uma cópia da Screen 2, ela também vai ter aquele botão e todos os outros componentes que eu tenha colocado lá na minha Screen 2, que foi a que eu utilizei para copiar, certo? Como é que eu copio a Screen 2? Eu tenho que estar na Screen 2 e clicar em copiar. Ou, se eu estiver na Screen 1, eu vou estar copiando a Screen 1. Então, eu coloco na Screen que eu quero copiar, clico em Copy e ele vai criar uma nova Screen igual àquela, uma nova tela. Quando eu digo Screen, eu estou falando a mesma coisa que tela, certo? E eu posso também, se eu não gostei lá do que eu fiz, eu posso clicar aqui em remover. Para remover uma tela, eu tenho que escrever o nome que eu dei àquela tela. No caso, para remover a tela 3, eu tenho que escrever aqui Screen 3. Cliquei em apagar, ele apagou lá a Screen 3, voltou para 1. Eu posso ir na 2 também, apagar a Screen 2, certo? Tranquilo, né? Aqui a gente percebe uma coisa, que o que eu coloco, por exemplo, eu vou na Screen 1, coloquei um botão, tá? Tá lá o botão, lá na parte de baixo da tela, porque aqui a Screen está configurada para base. Vou colocar topo meio, topo centro. Na Screen 2, eu posso colocar aqui um botão, perceba que ele está configurado topo esquerdo. Vou colocar também topo centro. Percebam que para colocar o botão em todas as páginas, eu tenho que ir em cada uma das páginas e colocar o botão. Colocar o botão na Screen 1 não significa que ele vai estar aparecendo na Screen 2. A mesma coisa vai valer para os menus, como vocês vão ver mais à frente, certo? Então, feito isso, a gente consegue identificar que cada screen vai ter componentes totalmente independentes. A Screen 1 vai ter alguns componentes, a Screen 2 vai ter outros componentes que que o botão da Screen 1 não é o mesmo botão 1 da Screen 2. São botões diferentes. E, da mesma maneira como eu tenho componentes diferentes para cada tela, eu também vou ter blocos diferentes para cada tela. Né? Por exemplo, aqui eu estou na Screen 2. E aí eu coloquei aqui um manipulador de botão. Quando o botão for clicado, ele vai ajustar aqui o texto do botão. Certo? Por exemplo, ele vai ajustar aqui o texto do botão para alguma coisa. Certo? O que acontece? Quando eu mudo lá para a Screen 2, para a Screen 1 de volta, o que vai acontecer? Some. Cadê aquele bloco? Aquele bloco, ele é exclusivo da Screen 2. Então, cada tela vai ter seus componentes próprios e seus blocos próprios, certo? E aí eu digo assim, mas professor, se eu criar uma variável global aí na Screen 1, eu vou conseguir ler essa variável global lá na Screen 2? Não. Não tem nenhuma interligação entre os blocos da tela 1 para a tela 2. Caso você queira passar alguma informação da tela 1 para a tela 2, a gente vai mostrar como, daqui a pouco, nos blocos de telas, certo? Então, entendida essa questão de que cada tela é totalmente independente uma da outra, vou considerar que vocês tenham entendido, certo? Então, vamos lá. Com relação aos blocos. Estou aqui na Screen 1.
Beleza, professor, entendi, criei aqui no meu projeto a Screen 1, a Screen 2, com os componentes que eu queria. Como é que eu faço para o meu usuário conseguir mudar de uma janela para outra? Para ele ir da tela Screen 1 para a tela Screen 2? Simples. Aqui em blocos de controle, certo? Eu vou ter, ó, alguns blocos aqui mais no final da lista. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês lerem melhor. Que vão servir especificamente para manipulação de tela, certo? A partir de onde? A partir desse abrir outra tela, certo? Esse abrir outra tela, ele vai ser um bloco elementar que vai servir exatamente para abrir outra tela, né? Eu tenho esse abrir outra tela, eu tenho aqui também abrir outra tela com valor inicial, eu tenho aqui fechar tela e fechar tela com valor, certo? Qual é o lance aqui? Quando eu estou na janela 1, eu posso colocar aqui, por exemplo, o manipulador de eventos do botão, né? Quando o botão for clicado, eu vou abrir aqui outra tela. E aí eu vou dar um nome aqui para essa tela, né? Qual é a tela que eu quero abrir? Eu vou ter que colocar aqui um texto, um bloquinho de texto, e o texto aqui nesse bloco ele tem que ser idêntico ao nome que eu dei à janela. No caso aqui está Screen 2, a outra janela, a outra tela. Então eu vou colocar Screen 2. Feito isso aqui, se o botão for clicado na Screen 1, né, porque percebam que esse bloco de código aqui ele está lá na Screen 1. Se o botão for clicado na Screen 1, ele vai abrir a Screen 2, certo? Da mesma forma como eu posso abrir, eu também posso fechar uma tela. Professor, como assim? Como é que eu vou fechar uma tela? E aí, vai fechar o meu aplicativo? Não. Por quê? No Codular, quando a gente está falando de tela, a gente diz o seguinte, sempre que o programa começa, ele abre um Screen 1, certo? Quando eu coloco aqui um bloco de abrir outra tela, eu coloco essa nova tela sobre a Screen 1, certo? E aí, se eu tiver aí 10 telas e em cada tela eu vou ter abrir a outra tela, o que vai acontecer? Vai empilhando uma tela na frente da outra, certo? Se eu estou, por exemplo, lá na Screen 1, cliquei no botão e abriu a Screen 2, certo? E aí eu vou lá na Screen 2, e aí eu coloco, quando o botão for clicado, não quero ajustar isso aqui não, eu quero o quê? Fechar a tela. O que ele vai fazer? Se ele está na Screen 2, e a Screen 2 foi aberta lá da Screen 1, quando eu fechar a tela Screen 2, vai ficar quem? A Screen 1 de volta. Então, se eu abrir Screen 1, Screen 2, Screen 3, Screen 4, Screen 5, e eu mandei fechar a Screen 5, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a Screen que estava antes, que no caso é a Screen 4. Entenderam? Então, ele vai empilhando as screens. Quando eu mando fechar, ele vai fechando um screen, voltando para outra. Professor, e o que acontece se de repente eu estou na Screen 5 e eu quero voltar para a Screen 1? Eu tenho que fechar todas as screens? Você pode fazer assim, ou você pode simplesmente abrir uma nova Screen 1 lá na frente. E vai ficar com 2 Screen 1 na pilha? Você pode colocar quantas screens você quiser na pilha de screens, de telas, né? Então, se eu estiver na Screen 5 e eu quiser abrir a Screen 1, eu posso colocar uma nova Screen 1 na frente, depois uma nova Screen 2, uma nova Screen 5, Screen 1, Screen 2, tanto faz, certo? O fechar, ele vai ter esse único detalhe que eu não preciso dizer para que screen ele vai necessariamente voltar para a última screen, ok? Então, feito isso aqui, aí tem um detalhe. A gente viu lá na Screen 1 que eu tenho, né, o abrir e o fechar, mas eu tenho também esse abrir outra tela com o valor inicial, certo? Esse abrir outra tela vai funcionar como abrir tela, só que, além do valor da tela, que eu tenho que colocar aqui, no caso, o nome, eu posso mandar, por exemplo, um valor numérico, por exemplo, um valor 5, certo? Ou eu posso, por exemplo, mandar também um valor de lista. Aí, nesse valor de lista, eu posso colocar aqui um texto e um número. Um dicionário eu posso colocar, certo? Então, eu posso fazer aqui vários elementos, né? Não é porque é o único valor que eu vou estar jogando que eu só posso mandar um valor. Eu posso botar aí nessa lista quantos elementos quiser.
O importante é que lá na screen 2 eu saiba que isso é uma lista de tantos elementos e o que tem em cada elemento, né? E aí eu mandei isso aqui. O que vai acontecer se eu escrever esse bloco de código aqui e clicar lá no botão? Quando eu for aqui para a screen 2, ele vai ter aqui um bloco de controle, que é esse último bloco aqui, ó, obter valor inicial. Esse obter valor inicial, perceba que ele tem um socketzinho aqui, então ele é tipo, ele soqueta aqui nos blocos de ajuste, por exemplo, né? Ele pode encaixar aqui, certo? Qual é o detalhe? Esse obter valor inicial, ele vai ser um bloco que ele vai ter um valor que vai ser o quê? Vai ser igual ao que tem aqui nesse valor inicial que eu enviei quando eu fui para aquela tela, certo? Então, se aqui fosse somente um valor numérico, esse valor inicial, ele seria sempre esse valor numérico. Se for uma lista, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mexer nisso aqui como se fosse lista. Então, exemplo, se eu quiser só o primeiro valor da lista, eu vou ter que vir aqui na lista, né? Eu pego aqui, coloco a lista, eu quero... Opa, e eu coloco aqui que eu quero só o primeiro valor, ou o segundo valor da lista. Ele vai pegar só o valor numérico dessa lista. Então, eu consigo mandar a informação de uma tela para outra através desse valor inicial. Ok? Da mesma forma que eu tenho como abrir uma nova tela enviando o valor inicial, eu também posso fechar uma tela enviando um valor inicial para a tela que vai estar sendo, no caso, quando eu fechar a tela, vai estar meio que mostrando novamente uma tela que já estava aberta. Né? O valor inicial dessa tela que já estava aberta vai passar a ser o valor que eu atribuí aqui nesse bloquinho de fechar tela com valor. Beleza? Então, percebam. Eu vim aqui na screen 1, eu coloquei aqui um botão. Eu posso vir aqui e colocar quantos botões eu quiser. Se eu quiser, eu posso vir aqui no layout, colocar aqui um organizador horizontal e botar esses botões um do lado do outro, certo? E aí dizer que botão 3, eu vou renomear ele para screen 1. Botão 2, screen 2. E o botão 3, ficou tudo contrário, né? Mas tudo bem. Screen 3, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses botões, eu meio que fiz um menu. Como é que eu vou fazer isso para esse menu funcionar corretamente? Eu vou vir aqui em blocos e eu coloco, ó, se o botão 1 for pressionado, o que eu vou fazer? Eu vou querer que abra, no caso, do jeito que eu coloquei lá trocado, a screen 3, né? Aqui, ó, botão 1 é o que está com o texto screen 3. Então, eu vou querer que abra screen 3. Se o botão que for pressionado não for o botão 1, for o botão 2, eu vou querer que abra a screen 2, né? Deixa eu ver no design. Screen 2, botão 2, E se não for o botão 2, for o botão 3, eu vou querer que abra a screen 1. Passou, mas já está na screen 1. Para que eu vou colocar esse negócio de abrir a screen 1 novamente? Porque eu posso vir aqui, ó. Vou vir na screen 2, vou remover a screen 2. E aí, na screen 1, eu coloco copiar, que é a screen 2, copiar, que é a screen 3. E aí, ó, venho aqui. Opa, tem duas screen 2, né? Quando eu venho aqui nos blocos, está lá, ó, screen 1, screen 2, screen 2 está duplicado, por algum motivo não era. E screen 3. Então, eu vou ter aqui o meu navegador de telas já feito aqui para todas as telas. Né? Independente da tela que eu esteja, vai estar aparecendo aqui esses elementos aqui em todas as telas, certo? Pronto. Então, eu tenho aqui os elementos para cada uma das telas e tudo tranquilo. Beleza?
Isso aqui é um menu bem simples que eu posso fazer através dos botões aqui, e eu posso colocar esse menu da forma como eu queira. Aqui em Layout, a gente tem, cadê? Não, navegação. Em Layout, eu tenho uma subcategoria chamada Navegação, que vai ter algumas possibilidades de menus. Como, por exemplo, o Bottom Navigation, que é aquele menuzinho que ele vai ficar lá na parte lá de baixo. A gente também tem o Side Menu, que ele não aparece aqui, né? Ele é um componente que fica invisível, mas que na tela do celular, quando você abrir, vai aparecer aqui um símbolozinho igual a esse daqui, né? Com 3 barrinhas, né? E quando você clica, ele abre uma barra lateral na tela do seu celular, e aí aqui você vai aparecer nessa barra lateral todos os menus. Tanto o Bottom Navigation quanto o Side Menu, ó, vocês percebem que eles aqui do lado não tem como eu dizer quais as páginas que eu quero que ele navegue, né? Tanto no Bottom Navigation quanto no menu, ele não tem a lista de menus. Como é que eu faço isso? Em blocos, quando eu tenho aqui o Bottom Navigation, eu tenho que adicionar aqui item à lista, e aí eu tenho que dar uma ID, para uma identificação para esse item, imagem e o título, né? A identificação vai estar dizendo para que, por exemplo, quando eu clicar, aí tem aqui, quando item selecionado, aí ele vai dar o item, a ID do item e o título do item. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, quando um item for selecionado, ele vai mudar para a ID do item. Né? E no caso, a ID do item, eu coloco os nomes das telas, por exemplo. Né? Isso daqui vai me permitir ficar navegando entre as telas. Side menu vai ser a mesma coisa. Eu vou ter também aqui adicionar os itens, né? Título, imagem, se está habilitado, se está checked, se está selecionado. E aí eu tenho como modificar e tudo mais. E aí, mesma coisa. Se houve um clique lá no side menu, ele vai para o título, né? Se o título for tal, eu vou colocar. Se o título for exatamente o nome da tela, o que eu faço é simplesmente colocar isso aqui embaixo e colocar aqui título. Então, ele vai mudar para o título. Esses menus, eles são um pouco mais robustos, mais rebuscados e tudo mais, né? Ficam um pouco mais bem acabados do que esse daqui. E vocês podem estar entendendo eles um pouco melhor quando vocês forem fazer, quando vocês assistirem a aulinha que eu coloquei, só sobre a parte de telas e menus, né? Lá eu mostro os exemplos de como é que faz, como é que fica a navegação, então vocês podem dar uma conferida lá. Lá na nossa sala de aula virtual do Google Classroom, em telas e extensões, eu coloquei aqui, ó, uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? Que é o quê? Agora que já sabemos as configurações de blocos, de telas, para fazermos um aplicativo catálogo, né? Dessa vez, quero que cada um de vocês tenha um aplicativo que possua uma tela inicial com fotos de pelo menos 4 animais, que quando a imagem de um dos animais for selecionada, direcione o usuário para uma nova página, com a imagem do animal, um pequeno texto, uma legenda, que fale um pouco sobre ele. Lembre-se que esse projeto pode ser feito usando qualquer coisa mesmo, dicas, jogos, fauna, flora, comida, regionais, super-heróis, princesas, qualquer coisa, certo? Aqui embaixo eu coloquei algumas imagens que vocês podem utilizar como referência, certo? E só para concluir direitinho, né, já que eu falei sobre essa questão de clicar em imagens, quando a gente está aqui no design, a gente coloca um botão quando a gente quer clicar numa coisa, correto? Mas, se eu vier aqui na interface dos usuários e colocar uma imagem, coloquei aqui uma imagem e boto aqui qualquer coisa para ser essa imagem, certo? Deixa eu ver se tem algum recurso aqui nos meus downloads que dê para utilizar. Acho que está tudo apagado, as coisas que tem de imagem aqui. Ele não vai dar, não vou ter uma imagem aqui, mas eu posso colocar aqui qualquer imagem. E aqui, quando eu tenho as propriedades da imagem, percebam que tem aqui esse clicável. Estão vendo? Primeiro menu aqui, ó, clicável. Quando eu habilito isso daqui, o que vai acontecer? Lá em blocos, essa minha imagem, ó, quando eu clico aqui na imagem 1, aparece aqui, ó, quando imagem 1 clique. Então, a imagem, ela vai se tornar um botão, por assim dizer, certo? Claro que não vai ter as mesmas configurações de botão, né? Porque quando a gente vem aqui em botão,
em clique longo, receber o foco, Em imagem ele só vai ter quando tiver o clique ou um clique longo, certo? Na imagem. Mas mesmo assim dá para a gente utilizar, e essa questão da imagem poder ser clicável, é interessante porque às vezes você quer botar um botão assim bem diferentão, né? Eu não quero esses botões padrões que eu tenho no Codular, eu quero um botão assim, um design tipo mecânico, uns parafusos, um negócio assim bem diferente, porque eu quero um layout bem diferente no aplicativo. Você pode fazer isso através dos botões. Você cria lá a imagem do botão bem diferente, e aí você coloca aqui a imagem, carrega a imagem do botão que você criou. Beleza, pessoal? Seguinte, eu vou fazer o seguinte, se vocês tiverem aí, computador em casa, comecem agora, né, a aula, eu vou até parar a gravação aqui nesse momento, certo? E terminou o conteúdo, certo? Mas eu vou